Olá, estamos aqui ao vivo no RH Summit e hoje, nessa entrevista, a gente vai falar sobre tendência em T&D para os próximos 5 anos. O nosso convidado, o nosso entrevistado para falar sobre essa pauta super importante é o Alexandre Max. O Alexandre Max é CEO da Vivae. Alexandre, seja bem-vindo, se apresente, que hoje a gente vai ter uma pauta super legal para discutir por aqui. E lembrando a galera para ir colocando os comentários e as suas interações aqui no nosso chat. Bom, muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui conversando com tanta gente importante do mundo do RH. Me apresentando, meu nome é Alexandre Max, sou CEO da Vivae. A Vivae é uma startup ainda no mundo de T&D. A gente foi fundado em 2022, é uma joint venture entre a Vivo Telecomunicações, Tecnologia e a Anima Educação. E a Vivae nasceu para olhar para essas novas tendências de treinamento, de desenvolvimento, de profissionalização dos profissionais dentro das organizações e trazer os caminhos mais modernos ou as novas formas de preparar e desenvolver carreiras dentro do universo em transformação tão rápida quanto que a gente está vivendo, né? Perfeito. Bom, e eu sou a Angelita Oliveira, eu sou CEO da SalesSpring, é uma plataforma para gestão de times de revenue e também sou fundadora da Women in Sales, onde a gente trabalha a inclusão de mulheres em vendas. E a gente vai começar a nossa primeira pergunta aqui. Alexandre, vamos falar do momento presente. Então, o que que você vê hoje como principais desafios nessas áreas, né, nessa área, né, de T&D, e como é que as empresas deveriam estar lidando com isso? Legal, já começa com uma pergunta bem quente, né? Sim. Mas eu acho que os grandes desafios hoje, do lado das empresas, está baseado nas incertezas, né? Então, todo mundo está vendo profissões sendo transformadas pela revolução da tecnologia, pela digitalização, pelos novos formatos de trabalho, e tanto para recrutamento, quanto retenção, quanto desenvolvimento profissional, tem ficado cada vez mais difícil encontrar a maneira certa ou a previsibilidade de como ter sucesso nesses desafios, né? Então, escrever um job description de uma nova vaga, de algo que você não sabe o que vai acontecer no futuro, é muito difícil. Você reter um profissional que está passando pela ansiedade, pela mudança, pela nova concorrência com tecnologia, pela expectativa de novas habilidades que às vezes o profissional não tem, também é um tema difícil de lidar. E pensar em desenvolvimento profissional com toda essa discussão de migração do especialista para o generalista, de quais são os comportamentos e as habilidades que se espera de um novo profissional, tudo isso é desafio, é muito complicado para as áreas de RH e para as culturas das organizações para gerenciar. Então, eu acho que aí está o grande mistério, o grande desafio que as pessoas estão Sim, vivenciando. enfrentando. E tem um ponto também, né, Alexandre, que eu tenho trazido para alguns papos, que é a questão geracional, né? Então, isso é um desafio gigante para treinamento e desenvolvimento, né? Porque cada geração tem o seu jeito de aprender. E agora, com toda essa assim, a gente já vive essa transformação, mas principalmente agora que a IA está dominando, as pessoas estão usando muito a IA para muita coisa, isso está trazendo um desafio grande também, né. Quando a gente fala dessa transformação, como é que você vê isso hoje sendo como que você acha que as pessoas estão lidando com isso também? Legal, e você trouxe o tema do multigeracional dentro das Aham. organizações. Eu sou um defensor ferrenho desse tema. Eu acho que ah, teve uma onda de tornar as organizações mais jovens, trazer o público jovem para dentro das organizações com a expectativa de que eles iam ser responsáveis pela transformação tecnológica, que Uhum. os jovens iam trazer esse conhecimento, iam trazer essa mudança que as organizações estavam esperando. Isso não vai acontecer. Não é responsabilidade do jovem. Aliás, isso é um erro que as organizações vão fazer, se fizerem, porque o jovem vai ficar mais ansioso, vai sentir que a expectativa em cima deles é irreal e ele não tem essa experiência para fazer a transformação.
Então eu acho que, esse ambiente multigeracional que traz a experiência, a resiliência, o fato do mais, experiente ter passado por várias crises e saber lidar com situações desafiadoras, junto com o jovem que tem esse apetite, que tem essa vontade por transformação e que na verdade não vem com conhecimento de tecnologia, ele vem sabendo mexer no celular melhor que a gente, mas o resto precisa aprender no trabalho, precisa aprender com o dia a dia. Eu acho que essa junção das gerações é super importante. E isso vai criar um ambiente propenso a gente resgatar uma coisa que a gente perdeu, que é o hábito pelo aprendizado. O Certo. jovem tem um caminho de aprendizado, o mais experiente tem outro caminho de aprendizado, mas as incertezas, elas demandam uma coisa sem falta, é que todo mundo volte a ter o hábito de aprender todos os dias. E é nisso que a gente aposta muito no modelo da Vivae. Como é que tem sido, Alexandre, na experiência da Vivae? Se você puder até trazer um caso que já aconteceu de algum cliente, desse tipo de desafio hoje, como é que vocês lidaram? Como é que foi o resultado? Legal. Vou contar então um case que a gente teve de um cliente que chamou a Vivae para falar sobre um processo de seleção. Era um processo de seleção de estagiários, né, então já tem por aí um desafio, porque numa entrevista de estagiário, você não vai buscar qual é a experiência que você tem. Se ele é candidato a estágio, provavelmente ele está vindo com muito pouca experiência. E aí o que que a gente fez? A gente identificou dentro da cultura da organização quais os comportamentos e as habilidades que se esperava daquele estagiário, e a gente criou uma trilha de aprendizado, um curso mesmo, customizado para o que aquela empresa buscava, e testamos entre 10.000 candidatos àquele programa de estágio, quem eram os candidatos que tinham mais apetite e propensão ao aprendizado. Então, o retorno que a gente deu para o cliente foi: essas não são necessariamente as pessoas ou os candidatos que vieram mais prontos. São os candidatos que têm mais potencial a se desenvolver. A partir daqui, começa a jornada de aprendizado e é isso que se espera de um estagiário. Então, esse foi um case super legal, que você não avaliou quem era melhor, se é que dá para avaliar isso, mas Uhum. sim quem tinha mais propensão a aprender. E lidar, às vezes, com aquele ambiente, né, Alexandre. Eu vejo que, às vezes, geralmente, quando eu faço mentorias também, eu sempre falo: você tem que procurar a empresa que tenha um perfil que se adapte também com o seu perfil. Então, por exemplo, startup tem um ambiente extremamente dinâmico, tudo muda, imprevisível, né. Se você traz uma pessoa, às vezes, com perfil que busca, um pouco mais de estabilidade, processos muito mais robustos, estruturados, essa pessoa não vai se adaptar, né. Então eu acho esse um trabalho extremamente importante, né, de você entender mais o perfil da pessoa para entender como é que ela se adapta, e se de repente às vezes, o ambiente que ela precisa, né. E não tem fórmula mais certa do que se jogar, correr o risco, entender aonde você está, em que cenário você está se inserindo e ver se aquilo é o casamento certo, né, porque a Uhum. carreira é muito isso, né. Às vezes o candidato é muito bom, mas a cultura da organização não se encaixa aquele candidato. Às vezes a empresa é muito boa, mas traz um candidato que tem outras expectativas. Testar isso continuamente através de expor aquele candidato a situações, antes dele realmente estar no dia a dia do trabalho, é um jeito legal de avaliar o processo seletivo. Perfeito. E acho que a gente já consegue entrar agora para falar um pouco de tendências também, Alexandre. Eu acredito muito que a tecnologia hoje, né, ela tá trazendo bastante insumos, informações para que a gente consiga fazer treinamentos muito mais adaptados a necessidades reais. A gente vem de um histórico, falando desse mundo corporativo, onde são muitos treinamentos que são disponibilizados para todo mundo, independente de onde está o seu gap, de onde você precisa se desenvolver. O que não funciona, as pessoas não engajam, as pessoas não se desenvolvem, né. Então, eu acredito muito que a tecnologia está vindo para também ajudar, mas também a empresa precisa saber lidar com isso. Eu queria ouvir de você, Alexandre, como é que você está vendo as tendências, falando até, né, dos desafios que a gente tem hoje, para qual caminho você vê que a gente está indo, se você puder trazer exemplos também, para deixar bastante dicas legais sobre essas tendências para a galera que está nos ouvindo aqui. Legal. Bom, em termos de tendência, eu acho que a maior transformação
que a gente já viu é na parte de conteúdos, né. Então, com a inteligência artificial, com todos os recursos que existem hoje disponíveis, a abundância de conteúdo é muito grande, né. E isso cria o que a gente mais ouve dentro das organizações, que é: "Ah, a gente tem um monte de coisa lá, mas ninguém usa". Ou a gente disponibiliza um monte de conteúdo, treinamento, cursos, a gente tem parceiros, 5, 6 ferramentas diferentes, mas as pessoas não se engajam. Isso é o comum, né. E eu acho que agora a tendência grande, como o conteúdo virou uma coisa, mais acessível, mais disponível, a customização de conteúdo com o advento da inteligência artificial ficou muito fácil, eu acho que o foco agora é a experiência. Tem que mudar a maneira com que as organizações estão oferecendo a experiência do aprendizado, do treinamento para os seus colaboradores. E quando eu falo isso, não é virar para um colaborador e falar: "Olha, você tem que mudar o jeito que você se comporta". É tentar entender quais são as novas tendências de comportamento e adaptar o treinamento para essas novas tendências. Então, qual é o maior concorrente hoje de um treinamento? Não é outro treinamento, é a distração, né. A gente costuma brincar dentro da Vivae, que depois da pandemia do Covid tem a nova pandemia da distração. Então, como é que você faz para pegar um colaborador e falar: "Olha, quando você terminar de fazer tudo o que você tem que fazer no seu dia, você senta na frente do computador e você vai fazer uma aula de 2 horas para você entender o que que a gente espera de você". Isso não vai funcionar. Vai ter notificação do WhatsApp, vai ter Instagram que é mais atraente, vai querer olhar um conteúdo qualquer que não tem nada a ver com aquilo que a empresa espera. Então, a grande tendência é como você adapta essa realidade para o que se espera de aprendizado desse colaborador. É isso que a gente faz. Uhum. Então a Vivae olhou para toda essa tendência de distração, de comportamento e falou: "Bom, se é esse o caminho, vamos nos adaptar ao que é o novo vício". Hoje a Vivae é toda executada através de um aplicativo, ela é 100% mobile. As aulas têm 10 minutos de duração e dentro dessas aulas são atividades que não duram mais do que 1 minuto e tudo pensado para, número um, reter a atenção, reter esse engajamento e número 2, sempre criar uma atividade ou uma aula, um aprendizado que eu aprendo hoje e posso aplicar imediatamente no meu trabalho. Não existe mais aquela expectativa do tipo: "Começa a aprender agora, que daqui a 2 anos você vai entender como isso foi importante para você". Não, é hoje para implementar amanhã, amanhã para implementar depois de amanhã, para resgatar e reconstruir o hábito do aprendizado, que é isso que a gente desaprendeu. A gente desaprendeu a aprender, e a gente está fazendo todo um trabalho de reconstruir esse processo. Eu acho que essa é a grande tendência então, a da experiência. Perfeito. E acho que nesse momento, né, Alexandre, que a gente está vivendo muito essa questão da experiência e o conteúdo muito instantâneo, a gente tem um desafio grande, né, nesse sentido também. É, eu acho que o desafio aí é ajudar os colaboradores a inserirem na sua rotina saúde, Desculpa. a inserirem na sua rotina, esse hábito pelo aprendizado, esse processo de buscar alguma coisa nova, de entender que não só aquela coisa técnica do que está desafiando o meu trabalho, do que eu preciso apresentar de habilidades, não é só isso, mas também desenvolver habilidades comportamentais, também desenvolver maneiras de trabalhar em equipe. A gente recentemente fez um projeto muito legal, que é um exemplo que eu trago com muito orgulho, sobre protagonismo, né. Muita gente perguntava o que que é o protagonismo, como que isso está inserido no ambiente das empresas, e a gente criou uma trilha para ensinar sobre protagonismo. Fizemos uma aula ao vivo que tinha 4.000 pessoas simultâneas, tentando entender como que o protagonismo traria benefício para o indivíduo, para o profissional e para a organização. Esse tipo de coisa que foge do habitual, que foge do óbvio, tem sido uma coisa que traz muito sucesso. A gente tem hoje mais de 100.000 usuários recorrentes na nossa plataforma. São pessoas se desenvolvendo todos os dias, são aulas diárias, que passam por essa trilha e crescendo muito rápido junto aos RHs que estão querendo criar esse processo customizado das necessidades das organizações. Perfeito. Pessoal, só para finalizar aqui, a gente tem uma pergunta da Ilka,
que é o seguinte: sabemos que é inadiável a atualização dos colaboradores nas novas tecnologias, mas como investir a baixo custo em uma trilha de aprendizagem adequada a cada um e à necessidade da sua função? Bem complexo, né? Bacana, Ilka. A sua pergunta é muito boa. Eu acho que a primeira coisa é fazer uma curadoria bem adequada às necessidades de grupos de colaboradores. O que é bom para um, não necessariamente é bom para todos, e essa inteligência do que propor para os colaboradores em termos de aprendizado é super importante. A segunda coisa é realmente dedicar um tempo que seja adequado àquele profissional. Então, não esperar que o colaborador se desenvolva em novas tecnologias, além de todo o estresse, de tudo que ele já está habituado, que ele tem que entregar no dia a dia do trabalho. Então, tem que ser, se fala muito em nano-learning, né? Mas tem que ser um aprendizado contínuo, em frações, em módulos menores de aprendizado, porque isso vai trazer a crença dentro da organização de que é possível se desenvolver. E, obviamente, equilibrar os temas de acordo com as necessidades. Então, tudo bem, um curso de inteligência artificial, para ter uma noção real de inteligência artificial, é importante para todos hoje em dia. Ferramentas digitais é importante, mas, ao mesmo tempo, como melhorar a convivência com outros colaboradores, como desenvolver a sua capacidade de comunicação num ambiente que muitas vezes é remoto, muitas vezes é híbrido, muitas vezes é presencial, e as pessoas estão super confusas de como desenvolver isso. Então, se você criar uma curadoria, eh, mais abrangente de todos os desafios da organização e dar para esse colaborador o passo a passo bem claro, porque muitas vezes a gente fala dos temas que o colaborador precisa desenvolver, e ele vai buscar em ferramentas, sei lá, YouTube, onde que ele encontrar, e tem 200.000 alternativas. E aí o colaborador fica totalmente perdido. Então, dar essa trilha simplificada, com o passo a passo, que é basicamente o que a gente propõe a fazer, de uma maneira simples, numa linguagem não acadêmica, mas numa linguagem que seja do dia a dia do colaborador, tudo isso vai diminuindo o estresse do desenvolvimento. E esse estresse é uma coisa que faz com que as pessoas procrastinem ou adiem o processo de aprendizado. A gente tem feito muito esse teste de falar com a língua do colaborador, para ele se sentir mais à vontade de aprender e criar esse gosto. Perfeito, Alexandre. Galera, se vocês tiverem mais dúvidas, podem acionar o Alexandre no LinkedIn. Eu acredito que ele vai estar à disposição. Alexandre, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado, Angelita.